qual o papel da mulher quando se trata de alimentação saudável, não só na sociedade, mas também dentro de casa? Veja isso agora na palestra de Dom Mauro Morelli, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutrição Sustentável. Dom Mauro, conte um pouquinho para a gente sobre como será a palestra que o senhor ministrará hoje. Eu vim hoje mais para prestar homenagem às mulheres, porque eu vivi 24 anos nessa terra e me impressionou muito a coragem das mulheres, né? Nas enchentes, nas situações de grande sofrimento, a mulher ela não se entrega. Então, mais eu vim hoje aqui até para apoiar a universidade nessa iniciativa. Não, e eu, se pudesse resumir, hoje no meu blog eu coloquei uma palavra muito simples. Mulher, um dia muito pouco para perceber a tua grandeza e entender o teu mistério. Tu és a vigia da aurora e a estrela do amanhecer. Mulher, tu és luz e vida. Num mundo cinzento, guerreiro, eu vejo a mulher mais como luz e como vida. Vale a pena conferir. Bom, boa noite a todos e a todas. A atividade de agora à noite tem uma conjuntura que é a celebração do Dia da Mulher, tem um contexto. Nós tivemos algumas atividades à tarde com saúde da mulher. Nosso papel da universidade é trabalhar com alguns pontos que a gente considera fundamentais para a formação integral de vocês. E um deles não é só porque é uma data comemorativa, mas também porque a Unigran Rio tem uma trajetória enorme de trabalhos ligados à promoção da saúde da mulher, ao trabalho com mulheres. Acho que boa parte do nosso corpo discente é feminino, com certeza nosso corpo docente também tem uma prevalência bem feminina, e a gente não podia deixar de passar em branco uma data de hoje com algumas atividades. Então a gente teve à tarde o pessoal da moda, trabalhando com customização, a professora Jacira trabalhando com saúde da mulher. Quem passa aqui vai ver um pouco das atividades que elas se comprometem a fazer, e aqui e fora da Unigran Rio. O mais importante é que a gente não faz aqui somente, fazemos a cada momento, quando nos solicitam, está lá a presença da Unigran Rio, trabalhando com o que a gente acredita que é fundamental para proteger as mulheres, cuidar delas, através da educação, da promoção do contato da mulher com práticas saudáveis. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Hoje, à noite, a gente escolheu um tema, vamos falar um pouco de cidadania feminina. A professora Edeusa vai nos brindar com sua fala, e a gente tem Dom Mauro Morelli também. Então eu vou compor a mesa, apenas convidá-los para fazer parte desse primeiro momento. Dom Mauro Morelli, Edeusa de Souza, professora do curso de enfermagem, professora da casa há muito tempo. Muito legal. E a gente vai ter assim uma rotina um pouco complicadinha no começo, porque Dom Mauro infelizmente tem um voo, então ele fica conosco até 15 para as 8, e depois a professora Edeusa complementa e traz o trabalho dela, que é de trabalhar com cidadania feminina. Então, nós estamos só filmando, né? Não vai para a TV agora, né? Só vai estar editado na TV, então quem puder, quiser ver ou quiser captar alguma imagem, vai estar na TV Web, certo? Então, uma boa noite a todos que vieram. A gente estava com a lotação esgotada, teve muita gente que ainda pediu para vir e a gente não conseguiu atender, ainda tem uns lugares aqui. Então vamos lá passar um pouquinho para o Dom Mauro, que vai nos saudar no dia de hoje. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um dia meio comprido, eu saí cedo para chegar aqui mais cedo, porque os aviões cancelam voos, né? Outros atrasam. Deve ter sido efeito daquela tempestade solar que prometia interferência nos equipamentos eletrônicos, até em rotas de avião. Espero que hoje à noite, voltando para casa, não haja interferência. Mas eu não podia deixar de atender o convite da professora Sônia, do professor Rodi,
de estar aqui no dia de hoje, porque eu passei 24 anos nesta terra e uma das coisas mais fortes que guardo na mente e no coração é a coragem das mulheres, né? A gente viu aqui, eu conheço, andei muito pelo território da Diocese, que inclui São João e Duque de Caxias, percorri todos esses bairros, né? Inclusive no ano 2000, eu visitei todas as comunidades, ficando no mínimo 4 ou 5 horas, e me impressionou muito, né? Em Bom Retiro, uma mulher espetacular, já falecida, como é que as pessoas representam para o povo uma força, uma energia de aglutinação. Vivemos aí uma enchente terrível em 88, né? E acima de tudo aquela coisa escandalosa, criminosa, que é extermínio, massacre, né? Eu me lembro uma noite ali na região do Franco Assado, indo para a direção do pedágio, né? Uma visita pastoral, 14 jovens foram exterminados. Na manhã seguinte, a gente voltava para lá, e 2 para cá, 2 para lá. No fim de alguns dias é que nós vamos perceber que era um massacre. Isso não ia nem para a mídia, né? Nunca vou esquecer ali em Panamá, no Amapá, depois de Belfort Roxo, né? Uma família inteirinha massacrada, mulher grávida, 3 meninas, né? Nós levantamos lá um monumento àquela família, né? E tem lá uma bela comunidade hoje, né? Então, por causa dessa memória das mães clamando, né? Pela vida, isso marcou muito a minha vida. Nós organizamos aqui um mutirão materno-infantil. Eu entendo que para o movimento feminista, materno-infantil, só que nessa questão nós estamos trabalhando mais a relação da mãe com a criança, né? Nós queríamos resolver todas as questões, né? Nós chegamos a 40 mil crianças nesses 2 espaços aqui, os 2 municípios, que tinham rosto, nome e endereço para nós, né? E não tinha como chegar às crianças sem as mães, né? Esse trabalho foi parar nas Nações Unidas. O professor Jean Ziegler, né? Vendo o trabalho dos voluntários, né? Em São João, cerca de 400, 600 aqui, 4 universidades, entre elas a Unigran-Rio, né? A Unigran-Rio, ao longo dos anos, recuperou cerca de 5 mil crianças, né? Resgatando do estado doloroso da destruição. Então, diante de tudo que a gente viveu aqui, né? Sem dúvida, se é um dia em que eu gostaria de estar presente, um dia em que se presta uma homenagem à mulher, é na Baixada Fluminense do Duque de Caxias. Uma das minhas opções, né? Então, vim aqui mais para homenagear as mulheres que têm coragem de viver nessa terra e transformam essa terra, na minha visão, eu chamo na terra santa da Baixada Fluminense, porque aqui tem muita lágrima de gente boa, né? Muito suor, muita gente que quer vida, não quer morte, né? Então, por isso que eu vim hoje aqui. Então, ontem, inclusive, eu escrevi uma coisa bem simples, né? Sobre o dia de hoje. Eu dizia assim: mulher, um dia muito pouco para perceber a tua grandeza e entender o teu mistério. Mulher, tu és a vigia da aurora e a estrela do amanhecer. Tu és luz e vida num mundo cheio de cinzas, cinzento, guerreiro, né? Eu vejo a mulher mais como luz e como vida. Então, com essas colocações do coração, eu queria render homenagem, dizer para vocês que o clamor das mães e das mulheres aqui na Baixada me incomodaram muito e me fizeram tomar uma opção. Eu entreguei uma diocese
aos 69 anos, eu podia ficar até os 75, mas eu pedi ao Papa para me libertar disto, para trabalhar em função do clamor das mães que sofrem no mundo todo, né? Por causa do trabalho aqui, eu fui promotor de nutrição da ONU durante 4 anos, né? Então hoje a minha motivação para viver é exatamente essa. Eu sempre lembro um texto do profeta Isaías, no capítulo 65, criança não é concebida e dada à luz para viver uns poucos dias. O povo vai construir casas e vai habitá-las. O povo vai semear e vai colher. Aliás, hoje eu vi, acho que é o Salmo 71, nesse dia uma visão de esperança, diz assim, vai haver muita fartura na terra. Jeremias, por exemplo, ele diz, vai chegar um tempo em que as jovens vão ser cheias de vigor e o povo se alimenta bem. Isso vai encantar os moços, até os idosos vão ficar entusiasmados, né? De ver tanta vida, tanto vigor. Então, hoje eu dedico meu tempo e energia para aquilo que as mães mais desejam, é que a criança viva, seja saudável, né? Inteligente, criativa, bem-humorada. Às vezes coisas pequenas, né? Outro dia eu passei em Brasília e convenci o governador a implantar um café da manhã, uma espécie lá de lactose, não sei o que, um suco natural e uma fruta. A alegria das mães, eu botei lá, e as outras cobrando que se estenda em todo lugar. Que coisa impressionante uma criança não ter o que comer de manhã, né? Então, a minha motivação de vida hoje, vou falar para vocês, é que nós temos que nos unir sempre mais, né? O nosso mundo vive uma situação, eu diria assim, muito séria, em que tudo tem que ser novo. O grande desafio do século XXI são relações novas, né? Todo o processo de formação de uma pessoa deve ser de tal natureza que uma criança aprende a ficar em pé assim que ela tem força, né? E aprende a se mexer, se relacionar consigo mesma, né? Se relacionar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os vizinhos, né? Com o chão que pisa, né? Relações novas em tudo, né? Uma dos objetivos do milênio é a questão de gênero, né? Se você for examinar, hoje há várias notícias referentes às mulheres trabalhadoras desse universo, né? Na América Latina, no mundo, as maiores produtoras de comida são as mulheres, né? Que grave injustiça! 54% das mulheres que trabalham na agricultura na América Latina e no Caribe estão abaixo da linha da pobreza. O que nós estamos fazendo? Qual é o mundo que nós queremos, né? Mais do que ninguém, mulher não quer discurso, mulher quer vida. A mulher é muito prática nesse sentido, ela quer saber aquilo que todo desenvolvimento devia responder a uma pergunta fundamental. Em que medida esse progresso coloca a mesa, coloca a comida na mesa da minha casa? Essa que é a grande questão, que nos desafia, né? Que mundo a gente vive? Ainda hoje está vendo outro dado, 39 países só do mundo, e que há uma paridade de meninos e meninas na escola. Só 39 países, né? São 500 milhões de mulheres analfabetas no mundo. Onde que nós estamos vivendo? Quer dizer, daqui é uma universidade, né? Situada num lugar que há muito clamor pela vida, né? Então a minha presença aqui é para encorajar vocês, né? A fazer desta casa, que foi fundada por um pastor, eu sou bispo católico, né? Essa casa foi fundada por um pastor, não com uma empresa para ganhar dinheiro, não. Foi fundada porque é uma exigência da fé você prestar algum serviço às pessoas, né? Pelo menos eu entendo que essa era a vontade do nosso Salvador José, né? Eu cheguei a conhecê-lo também quando eu cheguei aqui, né? Essa universidade tem uma relevância muito grande.
Nós estamos criando aqui dentro dela muito lento, tudo é muito lento, né? Os processos culturais não são simples, né? Um centro de convergência, honrando a memória de Martin Luther King, né? Para que a gente possa, de fato, trabalhar essa primeira questão. Depois que eu começo a viver, a primeira necessidade minha é comer. A vida é um processo permanente de alimentação. Desde o instante em que o óvulo foi fecundado, né? O processo de alimentação nunca vai terminar. Para nós cristãos, ultrapassa o limite da história. É sempre vida, mais vida, né? É sempre desenvolvimento. A vida é um processo permanente de alimentação. O oxigênio, a água, a luz, a ternura, né? O acolhimento, o leite, o arroz, o feijão, né? O perdão, a misericórdia. Tudo isso nos alimenta e sustenta. Alimentar o corpo, a alma e o espírito, né? Então nós vivemos num tempo que nos desafia profundamente. O chefe de Estado e de governo, em 1996, fizeram um pacto, foram pressionados e tomaram a decisão. Em 2015, reduziremos pela metade o número de famintos no mundo. 2015 está aí, né? Naquela época eram 800 milhões de famintos no mundo. Hoje passa de 1 bilhão de seres humanos sofrendo terrivelmente a fome dos mares da fome. O grande brasileiro, um dos maiores profetas que eu conheço, chama-se José de Castro. Ele diz: não há nenhuma desgraça que desfigure tanto o ser humano como passar fome. Afeta a estrutura mental, afeta a saúde toda da pessoa, dentro das suas dimensões físicas e psicológicas, afeta profundamente a vida social. Nada mais sério. Ele não aprendeu isso na Sorbonne. Ele diz: contemplando o povo nas margens do Cabiberibe, né? Se transformando em caranguejo, que eu entendi o que eu entendi. E o que fez José de Castro uma grande figura no mundo, respeitadíssimo na comunidade internacional, tantas pessoas com prêmio Nobel de literatura e medicina o exaltavam. O que é que foi? A indignação dele. Ele não se curvou diante de nada e denunciou as causas da fome no mundo e apontou caminhos também. O crítico não é um pichador, o crítico é alguém que olha profundamente uma realidade, perturbado por ela, e faz emergir um anúncio também. Ele se tornou o grande arauto de um mundo livre da miséria e da fome. Então, nós estamos aqui nesse começo do milênio. Eu participei há pouco tempo, em novembro, né, do 5º Congresso de Extensão Universitária em Porto Alegre. A professora Sônia esteve lá, outras pessoas. Né? Foram 4.500 participantes que estiveram em algum momento daquele grande congresso, nas oficinas, em várias oportunidades, né? E eu coloquei um desafio que eu coloco aqui para vocês também. Eu volto a Porto Alegre proximamente, vou apoiar um trabalho da professora Noêmia relacionado à saúde infantil, as medidas que devem ser tomadas para que a criança possa, de fato, guardar e crescer saudável, né? Mas vou discutir com ela também encaminhamentos, uma proposta que em 2013 nós nos encontremos em Belém, no 6º Congresso, né? Mas não apenas a universidade sozinha, com o mundo da sua extensão, levando para esse encontro as informações básicas da realidade que envolve a universidade, né? O meio ambiente, como é que a população vive, e levando também os interlocutores, né? Para quê? Nós íamos costurar um acordo de realizar uma grande vigília na noite do dia 15 de outubro
de 2015. A data que nos foi dada até 2015, reduziremos pela metade os famintos no mundo. Então, vamos cobrar dos governantes. Agora vai haver a Eco 21, né? Naquela ocasião, eu não estou mais aqui, nós, o Conselho Mundial de Igrejas, organizamos em Nova Iguaçu um encontro ecumênico de uma semana. Não me consta que vai haver alguma coisa. E nós terminamos aqui na Catedral do Duque de Caxias, 54 países, 72 igrejas cristãs separadas. Nos encontramos a noite toda e amanhecemos na Praça do Pacificador, na manhã de Pentecostes daquele ano, em 92, cerca de 7.000 pessoas estávamos ali. Foi muito comovente. Uma pastora da Hungria fez a bênção dos pães, né? O secretário-geral do Conselho Mundial de Igreja fez a homilia. Pena que nós não organizamos alguma coisa assim para agora Eco 21. Mas foi comovente. As crianças que vieram naquele navio do Gaia, né, estiveram aqui conosco também, um grupo de crianças, inclusive tomaram café comigo na minha casa. Estou lembrando isso para dizer que eu ficaria muito feliz de ajudar a nossa, o Gran Rio, a se colocar nesse dinamismo de um processo no século XXI que exige respeito às fontes da vida e que o desenvolvimento seja de tal forma trabalhado, e para isso precisa uma grande mudança cultural também da nossa parte, né? A nossa civilização é do consumo, né? O seu celular não é para durar muito tempo, né? Tudo que nós temos hoje, a duração dele é mínima possível, né? É uma sociedade do descarte, né? Nós temos que chegar a uma sociedade de profundo respeito às fontes da vida, tirar com gratidão, com encantamento, não tirar mais do que precisa, pensar no amanhã, não desperdiçar nada. Há um tempo atrás a gente dizia assim, que os pobres precisam aprender a comer casca de abóbora, casca de ovo. Não é só os pobres, todo mundo tem que aprender a comer casca de ovo. Os ricos têm que comer casca de ovo também. E os pobres também têm que comer a gema. Senão ficamos com um discursinho aí meio terrível, né? Todo mundo tem que perceber o valor dos alimentos, né? Não joga nada fora, né? Mas não vamos deixar que as crianças pobres vivam só de uma mistura, um complemento alimentar. Complemento alimentar é complemento alimentar. Um deles chama-se injeção, né? Algum tempo atrás, em Minas Gerais, vieram pedir o meu parecer, eu presido o conselho. O conselho já deu o parecer, né? Arroz fortificado. Eu disse, o arroz fortificado, vocês pegam o arroz, tiram o forte dele, reduzam o arroz a um bagaço, depois que é fortificado. Arroz fortificado, arroz integral, acompanhado de cenoura, de couve, de beterraba, né? Quanto mais colorido, aí está o fortificado, né? Além disso, a criança vai mastigar, faz bem para massagear os músculos da face, não faz? As fibras são importantes para todo o processo digestivo e também a eliminação de resíduos, né? Muito importante, né? Falei, por que você não pega uma injeção com todos os micronutrientes, dá uma injeção na criança às 6 da manhã, depois mais uma, para ela dormir e resolver o problema? Isso é vida. Né? O que nós estamos querendo, né? Percebe? Um discursinho, né, do fortificado, né? Fortificado é essa variedade, um prato colorido com verde, amarelo, branco, preto, né? O roxo, todas as cores. Quanto mais colorido ele for, mais vitamínico e fortificado ele será. Então, estou apenas aqui acenando para vocês aquilo que para mim é a razão de viver hoje. Hoje eu digo o seguinte, a mim não me interessa as nossas diferenças ideológicas.
Eu não estou preocupado se você é da esquerda, se é da direita, se é do centro. Há uma diferença que é bendita, essa é a primeira, entre homem e mulher. Bendita, saudável, maravilhosa, né? Essa nunca deve terminar, pelo contrário, deve ser bem fortalecida, né? Agora, as diferenças sociais e econômicas, elas não são diferenças, são desigualdades, né? Ainda hoje eu li que já temos um nordestino entre os mais ricos do mundo, né? 36 brasileiros, acho que entre os 100 mais ricos do mundo, né? Eu perguntei assim, coisa ruim ou coisa boa isso? Depende dos valores que você cultiva, né? Eu não consigo ver riqueza sem miséria junto. São como aqueles penhascos da beira-mar, né? Qualquer penhasco está cheio de molusco em volta, não está? Você pode ir onde houver concentração de riqueza, tem favelinha em volta. Igual os moluscos, né? Eu tenho dito o seguinte, quando eu escuto o discurso, vamos acabar com a pobreza, eu sou evangélico, isto é, sigo o evangelho, não sou nem protestante nem crente. Eu acho que todo mundo devia, os cristãos deviam ser evangélicos, e um bom evangélico é católico, e não é possível ser católico sem ser evangélico. Quem puder entender, entenda. Bom, mas para mim, o ideal de vida é a frugalidade. A frugalidade é você viver com parcimônia. O que eu falei? Se encanta com as coisas, tem uma porção necessária para viver. Eu vi de uma cacique lá em Minas, uma mulher extraordinária. Ela dizia assim, o que o olhar alcança não cabe no estômago. Cada um de nós precisa de uma porção. O que é uma porção? Uma família, uma casa, uma mesa, uma casa que tenha salubridade, privacidade, né? Ninguém fica amontoado, tem espaço para todo mundo, né? A aeração do ambiente. A pobreza é viver com dignidade, sem desperdício e sem indigência. Essa que é a vocação nossa, viver a frugalidade, né? Não amontoa nada, não desperdiça nada, né? Mas todo mundo vive bem. Pobreza para mim é ter uma casa boa, né? Volto a dizer, tem que garantir espaço para todo mundo da família, não amontoado, não. Tem que ter a aeração, tem que ter a celebridade, né? Riqueza é outra coisa. Para mim a riqueza, a filha primogênita da riqueza se chama miséria. Uma não vive sem a outra, não se explica sem a outra. Então, visitando vocês hoje à noite aqui, Sônia, eu tenho um olhar de esperança, sabe? Por isso que eu fui procurar no Salmo, no Dia da Mulher, visão de esperança, né? Vai haver fartura na terra. Até Jeremias, que era um chorão, né? O profeta, lá no capítulo 31, ele fala, vai ser uma beleza, né? Aquilo que eu já disse, né? Moças fortes, né? O profeta Zacarias diz assim, olha, eu vejo uma cidade, né? Tem lá uma praça, tem, não sei se é lá onde vai ser a praça que está entupida, lá no Pirunga, né? Ele diz, cheio de crianças e de idosos, né? E os idosos, bem idosos, e sorrindo. Por que sorriam? Porque as crianças tinham vigor, vida, visão bonita, né? Um mundo em que o idoso sorri, é idoso, atingiu. Outro dia eu vi alguém, um médico, dizer, nós podemos chegar saudáveis aos 100 anos. Vamos morrer sim. Você não precisa morrer caindo aos pedaços, né? Que nós tenhamos uma vida saudável. E para isso, minha gente, duas coisas são fundamentais. Eu chamo de binômio indissolúvel: educação e nutrição. Não há uma sem a outra. Eu digo nutrição porque alimentação ainda hoje não quer dizer nutrição. Você pode estar com o bucho cheio e não estar nutrido, né? Então, educação, dizia isso para o reitor da Universidade de São Paulo. Se o senhor chegou a ser um magnífico, é porque a senhora, sua mãe, pôde gestá-lo bem, né? Recebeu tudo que era necessário no seio da mãe, no seio da família, da sociedade, para atingir um desenvolvimento.
conhecimento pleno, de forma que pode chegar a ser um luminar da ciência, né? Não ficou lesado, mirrado, né? Agora, se você não tiver educação, não vai chegar a ser uma pessoa saudável. Lembra que eu comecei dizendo que a educação é um processo de colocar você em pé e você ter firmeza, querer ser você mesmo e começar a circular, né? Ter a coragem de sair de si. Em 62, visitando uma escola, eu lembro muito disso lá na Nicarágua, um menino estufando o peito, cheio de patriotismo, disse: "Mira usted, Padrecito, Guatemala es el centro do mundo." Ele estava certo, Duque de Caxias é o centro do mundo para nós que vemos aqui. Ele dizia assim: o bispo de Duque de Caxias não mora no Alto do Sumaré, mora na Machado, onde tem enchente, onde tem extermínio, né? Então, como é que eu vou olhar para o mundo a não ser a partir da minha realidade, né? Um monge budista dizia a mesma coisa, dizia assim: debaixo dos meus pés estão a solução de todos os meus problemas. Quer dizer, a capacidade que eu tenho de ficar em pé e me relacionar. E a saúde, o que é? São relações harmoniosas. Conflitos você tem todos os dias, né? O primeiro voo que eu vinha cancelou, o outro atrasou. Dentro dele você ainda fica uma hora lá sem poder levantar voo. Você vai aumentar o problema? Não. Como é que eu curto esse desencontro? Eu aproveitei todo o meu dia. Você tem que rever sua agenda, né? Não adianta ficar resmungando e xingando, não resolve, né? Então, relações harmoniosas, resultado saúde, comigo mesmo, né? Volto a dizer, relação harmoniosa com a minha mãe. O primeiro olhar nosso, né? O processo de personificação é o cruzamento do olhar da mãe com a criança. Isso vai se estendendo pela vida fora, né? Relações harmoniosas nos dão saúde. Acho que é isso, o tempo também está esgotado, né? Mas eu fiquei contente de poder, pelo menos, falar para o coração para vocês. Aí pode ser assim: o que o senhor vai falar? Eu falei: só Deus sabe, né? Eu vou falar daquilo que eu amo, daquilo que eu vivo todo dia, né? Eu me levanto todo dia com essa grande vontade de fazer alguma coisa para que criança não morra criança. Fui lá para o governador e disse: você tem todas as condições, eu me informei, começa a dar o café da manhã para as crianças. Acabou fazendo, né? Então nós temos que partir para as coisas. Cheio de prédios públicos fechados, disse o governador de Goiás outro dia: abra as escolas sábado e domingo, crie um programa pedagógico, teórico e prático de educação alimentar e nutricional, convoque aí o povo, as forças sociais, as igrejas, os estudantes, né? Organize lá um programa teórico e prático, cuide da horta, né? Aprenda a preparar comida, valor da comida, cozinha, né? E come. E tendo famílias que não têm garantida ainda a comida, já se produz e se processa, se cozinha, e ela termina e vai para sua casa com um vasilhame adequado, levando o almoço, pronto, né? Mas tem que ser pedagógico, tem que ser participativo, não é ficar distribuindo aí a comida, né? Ocupar os espaços públicos. Um prédio, se você usa, ele deteriora, e se não usa também. Então a gente tem que usar os nossos prédios, né? Quantos recursos, quantas energias. Então, termino dizendo: olha, eu amo esta casa por causa do testemunho que ela deu relacionado às crianças, né? Me sinto muito feliz, né? Cada vez que eu venho aqui, a amizade do professor Elodi, né? Qualquer instituição tem seus dramas, né? Essa instituição passou por uma crise muito grande, né? Mas a intenção da presença da Unigran Rio é exatamente para ser um lugar de formação de gente, né? E comprometida com a vida. Agradeço muito a vontade que vocês têm de caminhar, né? Olhe para essas mulheres todas da Baixada, a determinação que têm. Eu ficava impressionado, às vezes eu
ficava escrevendo à noite, 4 horas da manhã, abria a janela, as pessoas estavam transitando para trabalhar, né? O povo trabalha muito, né? Trabalha muito e tem muita frustração. Isso tudo pode ser diferente. O meu sonho seria que nós nos reuníssemos em 2013 em Belém para fazer uma agenda, uma grande vigília em 15 de outubro, véspera do Dia Mundial da Alimentação 2015, e dizer, nós estamos fazendo isto e exigimos que se faça isto, né? Eu ficaria muito feliz, eu fui autor do Manifesto do Movimento Constituinte, estou começando a lançar de novo a ideia de nós termos, pela primeira vez no Brasil, um pacto social, uma Assembleia Constituinte exclusiva. Alguém disse que o Congresso não aprova, falei, vamos eleger um Congresso que aprova. A última Constituinte não foi exclusiva, em 500 e tanto tinha 35 mulheres só. Metade do país, metade do Constituinte ia dizer que são mulher. Onde é que estavam os jovens, né? Foi uma Constituinte de latifundiários, de banqueiros. As mulheres não estavam lá, a juventude não estava lá, né? Com pressão fizeram algumas coisas, mas as leis ordinárias não saíram, já mudaram tudo. Nós vamos celebrar o bicentenário da independência, né? Independência ou morte, 2022. Seria uma ocasião para recomeçar e fazer pela primeira vez um pacto social no país. Os povos do Brasil, não é o povo, não, as comunidades no Brasil, né, fariam um acordo de vida nesse território imenso, né? Acordado. A Constituição não é a coisa mais perfeita do mundo, é um acordo entre as diferenças para garantir que não haja desigualdade. É isso, não é a coisa mais perfeita. Eu ficaria muito feliz se nós conseguíssemos, né, em 2022, ter uma nova Constituição no Brasil, feita pelos povos do Brasil. A Constituição exclusiva, a Constituição exclusiva, para quem não sabe, ninguém é eleito para governar depois, não. Ela é instalada, ela é o supremo poder do país, ela manda no executivo, no legislativo, para vocês podem trabalhar aí, e quando nós vamos fazer o nosso trabalho, faz de olho em vocês, né? Mas a autoridade máxima é a Assembleia Constituinte. Quem sabe a gente chega lá. Muito obrigado. Mulheres, coragem, né? Isso. Continue sendo luz e vida para o mundo, tá? Tem muita guerra e muita coisa cinzenta. E não entre no jogo da morte, não. A coisa mais fácil é entrar no jogo da morte. Cara, te provoca que você já reage. Não caia nessa, não. Obrigado. Eu vou acompanhando, Maura. Tem uma pergunta, né? Será que dá tempo ainda para responder uma pergunta, Maura? Tem que ir embora. Dom Mauro, nos conhecemos há tanto tempo, eu estou aqui há 17 anos como jornalista da Unibra Rio e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta ao senhor no Dia Internacional da Mulher. Queria saber a sua opinião. O senhor já falou sobre essa mudança, né, daqui para 2023. Queria saber a sua opinião sobre a presidente Dilma, que é uma mulher que está na presidência e se ela está comungando bem, vamos dizer assim, com o Conselho. Queria saber disso e saber da opinião do senhor também, já que nós temos aqui tanta miséria, né? A gente vê como é que o senhor vê o Brasil diante da crise de alimentos no mundo, né? Como é que está essa perspectiva? Duas coisas difíceis. Primeiro, uma mulher é um mistério para mim. Toda mulher para o homem é um mistério. E vice-versa, suponho, né? Eu não tenho nenhum relacionamento pessoal com a Dilma, né? Agora, governante é outra questão. Eu acho que o governo ainda não começou a governar. E nem sei como é que vai ser o terceiro ano, porque o primeiro ano de governo é assumir as funções, fazer orçamento, certo? Esse é qualquer governo. O segundo ano que é esse, né? Ainda com a troca permanente de ministros, eu não vejo como é que isso funciona. Agora sempre o período eleitoral municipal. Você já não pode agir muitas coisas, só para o ano que vem. Só o ano terceiro. O quarto ano já é saída, né? Então, a minha experiência, são 1 ano e meio, se é que dá para governar. Então, eu estou muito preocupado. Eu tenho respeito, acho que uma pessoa que não é de brincadeira, né? Sabe onde está, por que está lá, e Deus queira que ela possa, né, dar a sua contribuição. Agora, um presidente não manda como se pensa, né?
O Estado brasileiro ele tem dono, né? E ele é constituído para garantir cidadania para 25%, máximo 30% do povo. O resto é resto. Por isso que precisa mudar. Tá? Obrigado.